Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu quero estar falando com vocês sobre a premiação do Globo de Ouro, do filme brasileiro, que parece que ganhou. Mas eu tô aqui pra falar especificamente, né, do que se tornou o mundo dos famosos em relação à política, cara. De verdade, eu tô bem decepcionado com muita coisa em relação a famosos, em relação à política, em relação a momentos de opinião política. Eu venho aqui trazer minha opinião pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal, deixa teu like. Só pra passar pra agradecer, muito obrigado a rapaziada que tá se inscrevendo e também a rapaziada que tá acessando os vídeos de política, os vídeos de geopolítica, de economia. De verdade mesmo, vocês são feras, vocês são demais. Então, sempre marcando aquele like. Fica de olho na aba posts, porque lá eu faço um monte de enquete pra trazer conteúdo aqui pra vocês da melhor qualidade, fechou? E bora começar, cara, bora pro vídeo. Bom, a gente viu, né, o Wagner Moura ganhando ali o prêmio, subindo lá no palco e fazendo tudo aquilo parecer e tal. E por um lado é muito bom, por um lado é muito legal você ver que o Brasil tá se sobressaindo internacionalmente falando, né, para fora do Brasil. É realmente muito bonito, é realmente muito lindo. Enquanto você vê Estados Unidos, por exemplo, é um mar lá, toda hora sai filme, papo dos Estados Unidos produzir filme toda hora, seja filmes de nível médio, níveis de filmes de comédia, filmes de nível muito alto. Bom, os filmes, a maioria dos filmes saem de lá. E a gente vê um filme brasileiro, né, algo nosso, do nosso país, ganhando e se sobressaindo para cima de outros países. De verdade, é muito bonito, é muito legal. Mas a gente, cara, tem que ver o quê? Palco político, e eu não quero comentar muito sobre isso aqui. Sabe, tipo, o que eu quero falar aqui com vocês é que, assim, eu não queria comentar sobre isso aqui com vocês, sabe? Mas é algo que vem se tornando cada vez mais relevante e maior, tá? E eu acho que, assim, você ganhar o prêmio, subir lá em cima, né? Ele que fez Tropa de Elite 1 e 2, que eu sou bem fã do filme Tropa de Elite 1 e o 2, são filmes sensacionais de bons, algo maravilhoso, mas a gente pode ver o quê? A gente pode ver que o cinema brasileiro, ele não é rico. Tá, vamos começar falando por isso. O cinema brasileiro não é rico como as pessoas falam. O cinema brasileiro se resume em falar de favela e criminalidade. Tá, por um lado é interessante, porque você vai pegar todo essa ideia, toda a realidade que acontece aqui no Brasil, todo esse movimento sobre as favelas e transformar em filme, como é Tropa de Elite, e transformar e mostrar pro mundo, né, cara, de uma forma mais bonita, de uma forma mais cinematográfica do que acontece aqui no Brasil. Mas por outro lado, não é muito bonito como se espera, porque isso é uma realidade, e você romantizar isso em sintoma de filme, talvez não seja muito legal. Mas até aí tudo bem. Mas a gente procede falando que, assim, o cinema brasileiro, ele se consiste apenas no Rio de Janeiro, sabe? Você não vê o cinema acontecendo aqui em Santa Catarina, você não vê o cinema acontecendo Amazonas, você não vê. Você vê que o cinema brasileiro, ele se resume em pautas de favela. Isso realmente é meio triste, enquanto você vê outros países se baseando em milhares de coisas em suas culturas, e a gente, toda vez que vai fazer um filme, tem que se retratar sobre as favelas, tem que se retratar sobre a cultura negra. Não que isso seja ruim, tá? Mas isso não é ruim, mas também é uma decadência do nosso cinema brasileiro. Isso é triste, isso tem que ser revisto. E mais outra coisa é que, cara, falando do palco político, que ele subiu lá e deu sua opinião política, vamos lá, de meia parte, boa hipocrisia, sendo que ele recebe dinheiro do nosso salário, né? E a gente, por imposto, acaba pagando ele. E ele falar que Bolsonaro é fascista, como ele falou, não tem sentido e cabimento algum, sendo que o Bolsonaro em nenhum momento demonstrou ideias ou filosofias fascistas, entende? E, cara, ultimamente, esses famosos de Hollywood que andam fazendo grandes filmes e também no mundo dos famosos no geral, anda sempre acontecendo um burburinho político, e eu acho que isso tinha que acabar, tá? Primeiramente, por quê? Primeiramente porque você ganhou o prêmio e você é o centro das atenções. Você influencia milhares de pessoas com sua opinião política, milhares de pessoas, tá? E aí você dá a sua opinião, falando que o Brasil passou por coisas difíceis durante 4 anos com Bolsonaro.
Tipo, irmão, o que você tá falando, entendeu? Você tá lá porque você fez um bom papel no filme, porque o filme teve bom destaque, e tudo bem. Em vez de você falar sobre a performance do filme, o que o filme se retratava, entende? Você falar como que foi você fazer todo o filme, todo o roteiro, não, você dá sua opinião política, entendeu? E esses lugares estão virando um sistema de palco político. Me imagina se um jogador ganha a bola de ouro, né? Eu tô com a camisa do PSG. Me imagina se um PSG, ou imagina se um jogador ganha a bola de ouro, o PSG ganhou, né, com o Dembélé, ganha a bola de ouro e ele chega lá na frente, campeão da bola de ouro, né, melhor jogador da temporada, e ele dá sua opinião política na frente de todo mundo, na frente dos grandes lendas de futebol. Você entende como não tem cabimento um negócio desse? Não dá para você expor sua opinião política em um palco desse tamanho. Entendeu? Não que famosos estejam banidos de expressar sua opinião política, não, pelo contrário, a liberdade de expressão tá aí, você tem que sim expressar sua opinião política, porque você tá exercendo a sua liberdade de expressão, mas você tem que ter ciência do que você fala, porque isso influencia milhares de pessoas, tá? E às vezes não é um momento certo para se falar isso em cima de um palco, por exemplo. Então assim, o Globo de Ouro vem sendo talvez uma das maiores farsas que eu já vi. Não me recordo de outra farsa assim tão grande em relação à política e filme, entendeu? E tem que ser repensado esse sistema de filme brasileiro, tá? Outra coisa também é que parece que o Lula estava tentando sancionar, né, uma lei para ter filmes brasileiros no serviço de stream, Netflix, Amazon Prime, enfim. Comentando sobre isso rapidamente com vocês, na minha opinião, eu acho que assim, quem sai ganhando são os atores, quem fez o filme, talvez os pacotes de serviço de stream, mas a gente que está assistindo, que está consumindo, que está pagando do nosso dinheiro, na minha opinião mesmo, a gente quer ver filme bom, não importa se ele é brasileiro, americano, europeu, francês, não importa, entendeu? Não importa, a gente quer filme bom, a gente quer filme de comédia bom, a gente quer filme militar bom, a gente quer filme de ação, romance, filmes bons, não precisa ter necessariamente uma aba de catálogo brasileira, entendeu? Por mais que eu entendo que o cinema brasileiro tinha que ter mais reconhecimento, mas para ter mais reconhecimento tem que ter mais qualidade. Para ter mais qualidade precisa se retratar de outras coisas além de favela. De verdade, toda vez a gente vê retratação de filme de favela, é o que mais o Brasil sabe produzir. E a gente não vai conseguir resolver os problemas da favela fazendo isso, retratando em sistema de filme. A gente pode até romantizar para os europeus, romantizar para os Estados Unidos, romantizar para fora. Isso não é legal. Porque eles vão vir pra cá achando que favela é uma coisa, eles vão ir lá e ver totalmente o contrário. A gente sabe da realidade, a gente sabe como é algo triste, a gente sabe como não é algo legal. Entendeu? Mas Tropa de Elite, por exemplo, Tropa de Elite é um filme que é muito bom e consegue se retratar em relação de como que funciona mais ou menos lá dentro. E é um bom filme para demonstrar a realidade, entendeu? Mas sempre vai ouvir aquelas pessoas de um tom mais melódico, aonde que tem que resolver e ninguém vai fazer nada, compreende? Mas essa é a minha opinião, rapaziada, em relação ao Globo de Ouro. Bom, primeiramente, pelo lado bom, legal, o Brasil ganhou e tá, a gente conseguiu desbancar muitos países de fora, muitos países grandes e que tem boa qualidade de filme, né? Mas, pro lado ruim, tá virando palco político. E virar palco político, ainda mais perto de eleição, a gente está em 2026, eu gravando esse vídeo em 2026, a gente está perto de eleição, não é agradável a gente ficar debatendo palco político, ainda mais com famosos em cima do palco do Globo de Ouro, entendeu? Não é legal isso, nunca foi legal isso. Se você quer se expressar sua opinião política, tem lugares melhores para você fazer isso, né? Você é famoso, então dá para você acabar fazendo palestras sobre a sua opinião, expressando o seu movimento. É interessante, assim como a Enéas Carneiro fazia, enfim. Mas essa é a minha opinião sobre o Globo de Ouro, rapaziada. Então se inscreve no canal, deixa teu like. Se ficou alguma coisa aqui que tu não entendeu, comenta aqui que eu vou estar respondendo no teu comentário, fechou? Bebam água, tá calor pra caramba, rapaziada. Esse início de ano tá muito calor. Mas aí, é isso. Valeu, fica sempre de olho na aba posts, porque tô postando bastante coisa lá, hein? De verdade mesmo, bastante coisa lá. Valeu e fui!